Jesus. Naqueles dias, a comunidade dos filhos de Israel pôs-se a murmurar contra Moisés e Arão no deserto, dizendo: quem dera que estivéssemos morrido pela mão do Senhor no Egito, quando nós sentávamos junto à panela de carne e comíamos pão com fartura. Por que nos trouxestes este deserto para matar de fome a toda esta gente? O Senhor disse a Moisés: eis que farei chover para vós o pão do céu, o povo sairá diariamente e só recolherá a porção de cada dia, a fim de que eu ponha à prova, para ver se anda ou não a minha lei. Eu ouvi as murmurações dos filhos de Israel, diz-lhes: pois ao anoitecer comereis carne e pela manhã vos fartareis de pão. Assim recebereis que eu sou o Senhor vosso Deus. Com efeito, à tarde veio um bando de cordonizes e descobriu o acampamento. E pela manhã formou-se uma camada de orvalho ao redor do acampamento. Quando se evaporou o orvalho que cairá, apareceu na superfície do deserto uma coisa miúda em forma de grãos, fina como uma geada sobre a terra. Vendo aquilo, os filhos de Israel disseram entre si: o que é isto? Porque não sabiam o que era, Moisés respondeu-lhes: isto é o pão que o Senhor vos deu como alimento. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Revestiu o homem novo, criado à imagem de Deus. Leitura da carta de São Paulo aos Efésios. Irmãos, eis pois o que eu digo e atesto no Senhor: não continueis a viver como vivem os pagãos, cuja inteligência os leva para o nada. Quanto a vós, não é assim que aprendestes de Cristo, se ao menos foi bem ele que ouvistes falar, e se é ele que foi ensinado, em conformidade com a verdade que está em Jesus.
renunciando à vossa existência passada. Despojai-vos do homem velho, que se corrompe sob o efeito das paixões enganadoras, e renovai o vosso espírito e a vossa mentalidade. Revesti o homem novo, criado à imagem de Deus, em verdadeira justiça e santidade. Palavra do Senhor. Graças a Deus. O Senhor esteja convosco. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo João. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, quando a multidão viu que Jesus não estava ali, nem os seus discípulos, subiram as barcas e foram à procura de Jesus em Cafarnaum. Quando encontraram no outro lado do mar, perguntaram-lhe: Rabi, quando chegaste aqui? Jesus respondeu: em verdade, eu vos digo, estais me procurando, não porque viste sinais, mas porque comeste o pão e ficaste satisfeito. Esforçai-vos, não pelo alimento que se perde, mas pelo alimento que permanece até a vida eterna, que o Filho do Homem vos dará. Pois este é quem o Pai marcou com seu selo. Então perguntaram: que devemos fazer para realizar as obras de Deus? Jesus respondeu: a obra de Deus é que acrediteis naquele que ele enviou. Eles perguntaram: que sinal realizas para que possamos ver e crer em ti? Que obras fazem? Nossos pais comeram maná no deserto, como está escrito: pão do céu, dai-lhes a comer. Jesus respondeu: em verdade, eu vos digo, não foi Moisés quem vos deu o pão que veio do céu. É meu Pai que vos dá o verdadeiro pão do céu. Pois o pão de Deus é aquele que desce do céu e dá vida ao mundo. Então pediram: Senhor, dai-nos sempre desse pão. Jesus lhes disse: eu sou o pão da vida. Quem vem a mim não terá mais fome, e quem crê em mim nunca mais terá sede. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Queridos irmãos e irmãs, podemos nos assentar, quem tem lugar. Queria primeiramente agradecer a Deus por essa Santa Missa. Esse mês de agosto, primeiro domingo, inicia a convocação do sacerdote. Depois, cada domingo, uma vocação especial. Agradecer também pelas crianças, hoje, de modo especial, muito bonito, bem preparado. É bom quando as crianças estão participando assim, porque elas atraem a presença dos pais e também é uma maneira da comunidade dar atenção para elas. Vamos ouvir, a gente veio na missa para ouvir. Por isso, que Deus abençoe a catequese, que também inicia hoje, e dando essa prioridade nessa Santa Missa, para que essas crianças possam ser incentivadas e aprendam as coisas de Deus. Queridos irmãos, hoje a celebração nos ajuda a refletir a questão da partilha. Domingo passado, Jesus multiplicou os pães, saciou a fome de todo aquele povo que estava ali, perecendo com fome, pessoas que foram atrás de Jesus, querendo cura, querendo libertação, buscando uma esperança, porque fora de Jesus eles não encontravam, pelo contrário, eram todos excluídos. Mas esse alimento que Jesus deu a eles foi o pão, foi os pães e os peixes. Porém, na leitura de hoje, Jesus oferece um alimento melhor ainda.
Por isso, na primeira leitura, quando o povo sai da escravidão de Faraó, eles começam a murmurar. Lá no início da primeira leitura de hoje. E eles vão a Moisés, que era o líder, que Deus incumbiu de tirar aquele povo do Egito, e diziam assim: olha, você nos tirou de lá, ofereceu um Deus, prometeu uma terra prometida, e nós estamos aqui perecendo. Lá nós tínhamos panela cheia, comida abundante para nossos filhos e para nossos netos. E aqui nós não temos nada. Moisés foi até Deus. Mas eles tinham que entender, queridos irmãos, que Faraó dava a eles o alimento para que eles não pudessem ficar fracos, mas eles não tinham norma. As normas vieram quando Deus deu a eles a lei. E dentro da lei, Deus deu a eles o direito da liberdade. Eles não tinham liberdade. Eles eram escravizados dia e noite. E o que Faraó fazia para com eles é para que eles pudessem alimentar, ter a força do alimento, e nessa força do alimento eles pudessem trabalhar e tornar-se escravos. Significa que tem muita gente, e entre nós aqui, que só pensa no trabalho. Não pensa às vezes na família. Não pensa às vezes em pegar a família para passear. Só quer trabalhar. Só pensa no dinheiro. Só pensa na ganância. Só pensa, queridos irmãos, carros bonitos, lugares, alimento, passeio. É a mesma coisa desse povo. Só pensa em si e no alimento para se alimentar e encher a barriga somente. Nada mais do que isso. E aí então Moisés falou: vocês não levantaram de manhã, não viram nada diferente? Porque Deus enviou para eles algo que eles acharam estranho, mas quando eles comiam, queridos irmãos, eles sentiam como se fosse um pão descido do céu. E aí eles encheram, e achando que aquilo ia alimentar o dia todo, não, eles comeram no momento, sentiram o pão, mas depois quando eles iam comer, estavam podres, como um cheiro de codorna. Porque Moisés disse: isso que vocês comeram era para alimentar no momento, depois Deus daria algo melhor para vocês. E aqui não é a terra prometida. O pão verdadeiro se encontra em Jesus Cristo. O pão que Jesus Cristo deu no domingo na partilha foi para saciar somente a fome naquele momento daquele povo. Mas o pão que Ele quer vos dar está no Evangelho, porque quando eles sentiram a falta de Jesus, que eles foram atrás de Jesus, Jesus falou: vocês vieram atrás de mim por causa do pão que vocês alimentaram? Eu tenho algo muito mais importante para oferecer. O pão que Moisés deu, que desceu do céu, não foi Moisés que deu, foi o meu Pai, está no Evangelho aí. Só nós lemos o Evangelho. Mas o pão que eu vos dar será maior ainda, é o pão da vida. Por isso, queridos irmãos, que vocês se preocupem sim com os filhos, se preocupe sim com as famílias. Não deixe faltar nada de alimento dentro da casa de vocês. Mas para isso não precisam tornar-se escravos do trabalho. Trabalho é suficiente. Mas viva também os melhores momentos com os filhos. Vivam também os melhores momentos com a família. Mas de modo especial, não deixe faltar o pão da vida dentro da casa de vocês. Não deixe faltar a palavra de Deus. Vocês lembram, por exemplo, numa das tentações, quando Jesus, já fragilizado humanamente, depois de 40 dias e 40 noites de jejum, que ele desce. A primeira tentação, Satanás viu que ele estava fraco, triste: olha, transforma essas pedras em pães. E Jesus rapidamente respondeu: não só de pão vive o homem, mas da palavra. Por isso não deixa faltar a palavra dentro da casa de vocês.
Não deixa faltar Deus dentro da casa de vocês. Da mesma forma que às vezes vocês se preocupam com a entrada do dinheiro, porque tem que ter sim, tem coisas para pagar, eu entendo. O que eu não quero é que muitas pessoas se transformem o dinheiro num Deus, numa ganância. E ali nessa ganância não consegue muitas vezes uma liberdade espiritual. O que a gente não quer, o que Deus não quer, é que a nossa casa seja transformada numa casa, queridos irmãos, onde só pensa no materialismo, não há nada de espiritual, onde a palavra muitas vezes não está presente. O que tem que estar presente dentro da nossa casa é a palavra de Deus, é o perdão, é o amor, é o diálogo. Defeito todos nós temos, não existe famílias perfeitas, não existe pessoas perfeitas, mas existe pessoas que mesmo diante das suas dificuldades, busquem em Deus, de fato, a alegria é a sua centralidade. É isso que é viver o pão de cada dia, é viver da Eucaristia. Tem pessoas que chegam para mim, padre, quando eu não vou na missa, não comungo, no meu domingo, a minha semana é diferente. Eu acredito. Agora tem pessoas que não estão nem aí, vem na missa de vez em quando, nem se preocupa com a Eucaristia, não busca às vezes uma reconciliação, uma confissão, uma oração. Tem família que nem reza, tem família que nem pede. Antigamente nós fomos criados numa situação onde antes de almoçar, o pai dava a bênção, nós fazíamos uma oração. Hoje não, ninguém se preocupa com isso. Não se tem mais Deus dentro das casas. Queridos irmãos, não deixem faltar a Eucaristia, não deixem faltar Jesus Cristo no coração, dentro da família de vocês. Seja nos momentos importantes, nos momentos que vocês estão bem, principalmente também nos momentos difíceis da vida de cada um, nas crises, mas não se lembram de Deus só nesses momentos. São Paulo vem nos ajudar com algo tão importante na carta aos Efésios, para que a gente não viva como pagão. Olha que São Paulo diz, olha, não vivei com a inteligência humana, não leva nada como os pagãos. Buscai a Deus, aprendei com Cristo, que sendo filho de Deus obedeceu, sendo filho de Deus viveu a lei, sendo filho de Deus viveu claramente tudo que Deus colocou no seu coração pelo Espírito. Revestivos desse Cristo e deixai a vida velha que passou lá no passado. O nome já diz passado. Sem outras preocupações. Se é casado, vive a fidelidade com tua esposa. Deus vai cobrar. Não adianta. Não adianta de achar que engana a esposa. Não adianta achar que engana os filhos. Não engana. Não se engana Deus. Não adianta achar que engana o padre. Eu não posso fazer nada, mas eu não conheço o coração e nem quero conhecer, nem tenho vontade de conhecer o coração, a intimidade do coração, o que cada um faz. Mas Deus conhece. Deus sabe tudo da nossa vida. Deus sabe tudo, queridos irmãos, e muito mais. Mas Ele não quer que nós nos tornamos pessoas escravizadas, mas se livres. São Paulo está dizendo aqui, para que nós vivamos a santidade de Deus. Santidade de Deus não é a perfeição, porque nós não somos perfeitos. Mas diante da nossa fragilidade, como São Paulo, recorrer a Deus, dizendo, olha, está doendo, está difícil, o que eu posso fazer eu faço, mas agora é contigo. Entregar a nossa vida, a nossa família na mão de Deus. E eu vou concluindo, agradecendo a Deus, que a catequese tenha momentos maravilhosos de ensinamento, ensinando as crianças, principalmente elas trazerem os pais ao coração de Deus, porque tem muitos pais que acham que o Deus deles é o dinheiro, é o trabalho, é a ganância, é beber, é fumar, é sair por aí, é fazer o que quer. Não, o Deus deles estão aqui. A ganância, a zoeira,
As coisas do mundo não vão te levar vocês a lugar nenhum. Como São Paulo diz, não levarão a nada. Esse Deus, sim, levarão vocês à eternidade e uma família feliz. Que Deus abençoe a todos, abençoe também aqueles padres que passaram na vida de cada um, batizando. Talvez alguns hoje já não estejam mais vivos. Hoje, lembrando então o dia do sacerdote. Reze por nós, sacerdotes, nós somos humanos. A gente faz a nossa reflexão, a gente faz o nosso trabalho. E aí eu digo para vocês, por que Jesus não foi sacerdote? Porque ele era perfeito. Como é que ele ofereceu o pecado? Jesus ofereceu o pecado de vocês, mas o dele não, ele não tinha. Agora nós, padres, saímos no meio de vocês, somos pecadores igual a vocês. E aí nós oferecemos o pecado de vocês e os nossos. Por isso que nós somos sacerdotes. Jesus, o sumo sacerdote, ele não foi sacerdote igual nós somos, porque ele é o sumo sacerdote, ele é onipotente. Segundo a ordem de Melquisedeque, nós somos sacerdotes, segundo a ordem de Melquisedeque. Jesus não houve essa necessidade, porque ele era perfeito, ele é perfeito, nós não. Somos humanos, revestidos da nossa fragilidade. Quem dá a graça? E mesmo quando nós estamos revestidos do sacerdócio, na celebração, quem consagra a Eucaristia, quem faz com que o pão e o vinho se tornem verdadeiramente Jesus Cristo, corpo e sangue, é o próprio Cristo, é o Espírito Santo, que nos deu essa graça, a ponto de São Francisco dizer que se ele encontrar um padre e um anjo, ele vai primeiro no padre, porque o anjo já tem mais a perfeição do que o padre. O padre não, o padre é igual a vocês. Ele tem fome, e olha como tem. Ele tem sede, ele tem as necessidades fisiológicas, tem todas as necessidades humanas. Mas ele se tornou sacerdote pela graça de Deus. Não foi eu que quis ser sacerdote. Eu fui só instrumento. Não foi os padres somente. É uma graça divina de Deus que muitos querem e não conseguem. E muitos que nem imaginaram que iriam ser padres, se tornaram, porque Deus os tornou eles padres. Reze por todos, pelo Papa, não é fácil conduzir uma igreja dessa. Pelo Bispo, por todos nós. Que Deus abençoe e a gente possa sempre levar a Eucaristia e a palavra no coração de todos vocês. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo. Sempre seja louvado. Crê em Deus Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra. E em Jesus Cristo, seu único Filho, nosso Senhor, que foi concebido pelo poder do Espírito Santo, padeceu sob Pôncio Pilatos, foi crucificado, morto e sepultado, desceu à mansão dos mortos, ressuscitou ao terceiro dia, subiu aos céus, está sentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso, onde há de vir a julgar os vivos e os mortos. Creio no Espírito Santo, na Santa Igreja Católica, na comunhão dos santos, na remissão dos pecados, na ressurreição da carne, na vida eterna. Amém. Vocação ao ministério ordenado, bispo, presbítero e diácono. Irmãos e irmãs, elevemos as nossas súplicas ao Senhor, cujo Filho é a palavra que se fez carne, e nos sacia plenamente, dizendo com fé e esperança: ouvi, Senhor, nossa prece confiante. Todos. Ouvi, Senhor, nossa prece confiante. Pai Santo, despertai na Igreja muitas vocações ao ministério ordenado segundo o coração de Cristo, bom pastor, e totalmente dedicadas ao serviço do vosso povo. Nós vos pedimos. Ouvi, Senhor, nossa prece confiante. Pai Santo, fortalecei o Papa Francisco, o nosso Bispo Dom João Bosco e os bispos de todo o Brasil, para que, agindo na pessoa de Cristo Mestre, saibam ensinar, santificar e governar com sabedoria. Nós vos pedimos. Pai Santo, abençoai o nosso pároco, Padre Edinael, e todos os presbíteros da Diocese de Osasco,
cumulando-os de zelo pastoral e conservando neles um coração compassivo e misericordioso, nós vos pedimos. Pai Santo, iluminai os diáconos com o espírito da caridade em Cristo, pão da vida, e acompanhai com a luz do Espírito Consolador os formadores de nosso seminário e os seminaristas que neste domingo concluem a jornada vocacional diocesana. Nós vos pedimos. Pai Santo, sustentai os doentes, a população de rua, os idosos e crianças abandonados com a força de Cristo, e dai à nossa Assembleia, aqui reunida, a graça de o seguir, não pelos milagres, mas pela fé, nós vos pedimos. Pai Santo, olhar a nossa igreja, a nossa comunidade de modo especial, Nossa Senhora Aparecida, em todos os âmbitos, na evangelização, hoje dando início à catequese, na liturgia, nas pastorais, na caridade, na obra que iniciamos, e também de modo especial olhar por essas crianças, abençoando, para que elas sejam futuros da nossa igreja, tanto no sentido até de pensar numa vocação religiosa, sacerdotal, ou também numa vocação de família. De modo especial também olhar pelo Ademar, que está aqui conosco, nosso seminarista, que já está na filosofia, já está caminhando, se preparando, que ele se prepare tanto na questão espiritual, psicológica, física, que é importante, e também, queridos irmãos, que ele tenha saúde e possa caminhar com sabedoria até a ordenação sacerdotal. Rezemos. Ouve, Senhor, a nossa prece confiante. Senhor nosso Deus, que nos enviaste o vosso Filho, pão vivo descido do céu, acolhei benigna a oração humilde da vossa igreja, fazendo transbordar em nós a vossa graça, vindo em pronto auxílio aos que vos invocam com amor, por Cristo nosso Senhor. Amém. Jesus.